hoje é dissonância cognitiva. Eu acho que o Murilo que tinha que dar essa palestra aqui, porque ele é que é o psicólogo aqui da turma, né? Mas eu peguei esse assunto para chamar a atenção. Vocês sabem que eu faço isso, né? De qualquer ciência, eu estudo um pouquinho e trago só para fazer uma ponte para a gente pensar juntos. Eu acho que esse é o grande problema, a grande questão. O que é dissonância cognitiva? É uma tensão, um estado de tensão. É a consciência que a gente tem de que aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço não estão batendo. Isso foi trabalhado por esse psicólogo chamado Leon Festinger. Ele desenvolveu essa teoria da dissonância cognitiva no livro dele, Quando as Profecias Falham. Olha que interessante. Aí você vai dizer, por que que um psicólogo escreveu um livro com esse tema, Quando as Profecias Falham? Porque havia uma chamada profetisa, chamada Dorothy Martin, ela tinha um outro nome também, e ela afirmou que ela estava recebendo mensagens do planeta Clarion. E que a mensagem que ela recebeu desses seres superiores é que em 21 de dezembro de 1954, grande porções dos Estados Unidos, Canadá, América Central e Europa seriam destruídas por uma grande inundação. Quando esse psicólogo ficou sabendo disso, porque esse pessoal colocou uma manchete no jornal, e a manchete era aquela: profecia do planeta Clarion chama a cidade, fuja da inundação. Imagina uma situação dessa. Esse psicólogo pegou a turma dele e se infiltrou no meio dessa seita para saber como é que era, como é que não era. E o que aconteceu? Obviamente, não teve inundação nenhuma e etc. Quando não teve inundação, o que essa mulher fez? Ela disse que ela tinha recebido uma outra mensagem de que o fato do pessoal da seita deles, que chamava Seita dos Sete Raios, que eram chamados Seekers também, que eram aqueles que buscam, né, os buscadores, que o Deus da Terra tinha ficado tão feliz com a luz desse pessoal que tinha decidido cancelar a inundação. Cancelou, mudou de ideia. Então o que acontece? O que é uma dissonância cognitiva? Presta atenção nisso aqui que é muito legal. Qual que é a crença que estava em jogo? O mundo vai ser destruído. O que eu faço? Eu vou ser membro dessa Irmandade dos Sete Raios, porque eu, tenho uma situação aqui, eu não quero me perder, etc., eu não quero ficar longe da salvação, entre aspas. Só que esse pessoal começou a entrar num questionamento. É verdade, não é verdade? É verdade, não é verdade? Quando a sua crença não bate com aquilo que você está fazendo, você entra numa dissonância cognitiva. Então aí, basicamente, gente, isso daqui é teoria da psicologia, etc., é grande. Mas basicamente existem duas formas de você sair dessa dissonância. Porque esse psicólogo disse o seguinte: quando você entra numa dissonância cognitiva, você precisa, o seu cérebro necessita entrar numa coerência. E para entrar numa coerência, basicamente tem duas alternativas. A primeira alternativa é: eu mudo a ação. Ou seja, não foi destruído o mundo. Então, o que eu faço? Saio da seita. Ou, o que eu faço? A líder falou que houve mudança, etc. Eu vou acreditar, então eu mudo a minha crença. Deu para entender? Por exemplo, um exemplo famoso nessa área é o seguinte: cigarro faz mal. Eu fumo. Aí eu começo a entrar numa dissonância porque entre o cigarro faz mal e eu fumo, eu tenho que tomar uma decisão. Decisão número 1, eu largo de fumar. Decisão número 2, eu mudo a minha crença. Qual que é a crença? Será que é assim mesmo? Os estudos não indicam tanto assim não. Afinal de contas, eu conheci uma pessoa que morreu com 100 anos e fumava todo dia.
Percebeu? Porque o seu cérebro busca uma coerência. Você tem que entrar num estado de equilíbrio, né? Então, está aqui a questão do cigarro. Muito bem. Então, pensa numa questão espiritual. Ah, eu fiz uma coisa que é pecado. E agora, o que eu faço? Opção número 1. Eu vou resolver o problema do pecado. Como é que eu resolvo o problema do pecado? Me arrependendo e mudando de atitude. Ou eu digo, não é pecado. Não é tão assim. Não é tão problemático assim. Percebeu? É ou não é o que está acontecendo todo dia? Essa dissonância está acontecendo todos os dias, em todos os lugares, né? Você pode ver isso nas eleições. Eu não gosto desse cara, não gosto desse cara. Mas eu vou votar nesse cara porque esse é pior. Ou eu começo a gostar desse cara para poder... Percebeu? O tempo todo a gente fica diante de escolhas. A vida é assim. Você compra alguma coisa. Você comprou um objeto, saiu de casa para tomar um sorvete e voltou com a TV. Certo? 65 polegadas. Não cabe no seu carro. Não cabe na sua casa. E aí você entra naquele pânico. E agora? Fiz uma boa compra ou não fiz uma boa compra? Decisão número 1. Eu acho que eu vou devolver, trocar por uma menor. Decisão número 2. Não, eu estava precisando. Vai ter Copa. Boa. Vai ter a Copa. E se não couber em casa, eu ponho em algum lugar, né? Então eu mudo a minha crença ou eu mudo a minha ação? Imagina que essas coisas não são estudadas, gente, por pessoal de customer, etc., né? De pessoal de empresa. Isso daí é bem estudado. Então eu quero que você pense comigo no texto de Romanos capítulo 7. Versos 15, 18, 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Gente, o apóstolo Paulo era um cristão, sim ou não? Estão em dúvida? Ele era um cristão, certo? Era um servo de Deus. E esse servo de Deus estava numa crise que criava dentro dele essa dissonância. O bem que quero não faço, o mal que detesto, esse pratico. Um pouco mais para frente nesse texto aqui ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, porque habita em mim um desejo que não é o que eu quero. É um desejo pecaminoso, é um desejo de transgredir as leis de Deus. Então, quando eu entro nisso, eu preciso tomar alguma decisão, né? Primeira decisão que eu creio que é importante, eu preciso reconhecer que Deus está sempre certo. Vocês concordam com essa frase, não? Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Você vai dizer assim, mas pastor, isso não é básico. Deus é Deus, Ele é todo soberano, Ele é todo perfeito. Ele não está sempre certo? Para mim está. Mas pensa um pouquinho nas decisões que as pessoas tomam. O cara está vivendo mal com a mulher. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele chega um dia e acorda com a seguinte mensagem na mente dele. Você precisa ser feliz. Deus é amor. Deus quer que você seja feliz. Largue esta mulher.
Vocês já ouviram isso ou não? Agora, e os outros textos todos que a Bíblia ensina a respeito de fidelidade, de casamento, de que Deus odeia o divórcio, etc. Como é que fica? Eu preciso, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver essa questão dessa dissonância, o certo, o errado, faço, não faço, fiz errado, não fiz errado, é primeiro saber que Deus está certo. Consequentemente, eu tenho que ir até as Escrituras Sagradas e descobrir aquilo que Deus disse sobre determinado assunto. Aquilo não é só importante, é essencial. O que Deus falou está falado e eu preciso entender isso. Ah, mas eu acho difícil. Eu aprendi nesses 40 anos de ministério, eu aprendi uma coisa. A pessoa que diz a respeito da vida espiritual é difícil ou é complicado, é porque ela não quer fazer nada. Ela não quer obedecer. Você diz assim, mas a Bíblia diz isso, a pessoa diz, eu acho muito complicado isso. Complicado. Não é complicado, é porque a pessoa não quer fazer. Não quer obedecer, não quer ir para frente. Ela quer fazer aquilo que ela acha que deve fazer. Eu estava vindo para cá ouvindo um pastor na internet falando assim, falando sobre as bem-aventuranças, e ele disse assim, como é importante que os cristãos sejam reconhecidos por aqueles que são pacificadores. Isso não é do Sermão da Montanha, tá? É das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então ele diz, os cristãos precisam ser pacificadores. Você concorda com isso? Eu não estou falando com o pastor, com a Bíblia. Você concorda com o que está escrito na Bíblia? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você concorda com isso? E por que tem cristão brigando por causa de candidato, brigando, xingando, falando mal de um, falando mal do outro, chamando isso, disso, daquilo outro, usando palavras de baixo calão? Brigando dentro da família, separando marido e mulher, separando os irmãos, separando os primos, separando todo mundo, em nome de uma bandeira, que é uma bandeira ideológica, humana, e que você não tem a mínima ideia do que é que está escondido por detrás de cada candidato, ou de cada partido. Certo ou não? Eu não tenho ideia. Então, o que eu faço? Eu preciso dizer, espera um pouquinho, o que a Bíblia diz? Que valores eu estou quebrando, jogando fora por conta de uma guerrinha dentro da minha casa? Que valores? Estou sendo pacificador? Estou sendo abençoador? O reino de Deus é maior do que o mundo, é maior do que a política, é maior até do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. É maior do que qualquer organização humana. É maior do que qualquer intenção humana. O reino de Deus, disse o apóstolo Paulo, não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Onde que a gente... O que a gente fez com esses textos? A gente deixou de lado. Por quê? Porque eu tenho que brigar, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que interpretar. E a interpretação que as pessoas estão fazendo dos princípios está quebrando essa questão. Deus não está sempre certo. Ou eu arrumo uma desculpa para justificar os meus atos. Lembra? Ou eu mudo a minha ação, ou mudo a minha crença, mudo a minha ação, mudo a minha crença. Segunda questão. Eu preciso reconhecer que eu preciso de novos hábitos. Eu preciso reconhecer que preciso de novos hábitos. Romanos 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente precisa ser renovada. Renovada pelo quê? Pela palavra de Deus. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua família? Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o seu trabalho? Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua existência na Terra? Nenhum de nós aqui vai ficar para a semente, né? Como a gente brinca, né?
Certo ou não? Algum momento a trombeta vai soar e nós vamos ser chamados. E daí? O que você fez com tudo que Deus te deu? O que você fez com o propósito de Deus na sua vida? Ah, eu não consegui experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Ah, porque eu estava correndo para trabalhar. É incoerente. Trabalho é uma bênção, mas não é tudo na sua vida. No estudo, alguns estudos que têm sido feitos, alguns fatores estão aparecendo mais no mundo corporativo. Um deles é o estresse. Mas tem um outro que é o desequilíbrio família-trabalho. Esse está pesando muito. E eu tenho conversado com muita gente e eu ouço exatamente isso. As pessoas dizem isso para mim. Não consigo conciliar. Ou quando algumas pessoas dizem assim para mim, eu pergunto assim, você é casado? O cara já fala, de cara, já fala assim, eu estou no segundo casamento, estou no terceiro casamento. E eu não fico escafunchando para ver o que está acontecendo, mas a pessoa fala. Sabe o que é? Eu era muito jovem, comecei a trabalhar, ganhei muito cargo importante, e eu trabalhava muito, eu era um maluco. Perdi minha família. E isso está acontecendo todos os dias, todas as horas. Então a grande pergunta é a seguinte, como é que eu mudo a minha mente? Não é como eu mudo só as minhas ações, mas como que eu mudo as crenças, que são crenças humanas. Como é que eu mudo isso dentro de mim? Um cara chegou para mim e falou o seguinte, eu estou com uma dificuldade. Falei, qual é? Ele disse, a minha filha, ela disse que ela está namorando uma menina. E já está falando em casar. E eu não sei o que eu faço. Falei, olha, o que você vai fazer eu não sei, mas uma coisa eu sei. Tem 2 verbos que eu quero passar para você. Amar e orar. Porque se você não amar essa menina, você vai chutar ela para fora cada dia mais. E se você não orar, você vai achar que é você quem vai convencer alguma coisa. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Eu preciso renovar a minha mente. Qual que é a crença humana? Tá assim? Eu li uma vez uma pessoa que disse que não sei o quê, chutou para fora, fez não sei o quê, deu uma bronca, tirou o cartão de crédito, jogou no chão, jogou na sarjeta. E é isso que Jesus ensinou para você? É isso que Jesus ensinou? O que você faria se Jesus estivesse no seu lugar? Ou o que Jesus faria se ele tivesse essa situação para resolver? Entende o que eu quero dizer, querido? A gente não pode ficar com essa dissonância cognitiva entre a ação e a crença, e essas coisas parece que elas são 2 coisas diferentes. Não, tem que ser uma coisa só. A melhor definição que eu já ouvi sobre integridade é que quando os seus valores e o seu comportamento são uma coisa só. Você vive o que você acredita. Agora, você acredita, você fala em Deus, você vai na igreja, você aprende isso, você aprende aquilo, lê a Bíblia e na hora de praticar você quer usar o murro, você quer usar a faca, você quer usar a arma humana, você quer usar o seu poder de argumentação. A gente se perde muito, né? Mas a gente faz isso porque a gente quer, viu? Porque a gente precisa entrar numa concordância interna e como não consegue, a gente vai mudando o que a gente acredita. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. É por isso que o mundo está do jeito que está, porque as pessoas começaram a dizer, não é bem assim. Família, não é bem assim. Homem e mulher, não é bem assim. Né? Nós estamos vivendo isso todo dia. Então, falando em hábitos, o que é a grande questão dos hábitos? Hábitos
são uma forma do nosso cérebro economizar energia. Quando você cria um hábito, aquilo é feito sem pensar mais. Por isso que às vezes você tem que parar e falar assim, ué, tranquei a casa ou não tranquei? Não é assim? Será que eu desliguei o gás? Peraí, deixa eu ver. Será que eu escovei o dente hoje? A escovar o dente é mais fácil, é só dar uma... Pronto, né? Hábitos são uma forma do seu cérebro economizar energia. Agora, como que ele acontece? O ciclo do hábito tem 3 passos. O primeiro passo é o gatilho. O que é o gatilho? Vou dar um exemplo clássico, que você já viu isso acontecer. Fumante. Toma um cafezinho, acende um cigarro, certo? Qual que é o gatilho? O cafezinho. Quando esse gatilho é acionado, eu entro numa rotina. O que é a rotina? O hábito. Eu faço alguma coisa. Só que essa rotina gera uma recompensa. Ai, fico tão feliz, tomei o cafezinho, fumei, ai, estou feliz, estou alegre. Tudo bem? Estão entendendo? Gatilho. 3 horas da tarde. Está na hora do meu café. Né? É um gatilho. 3 horas da tarde. Não tem nem vontade de tomar café. Mas deu 3 horas, o cara fala, está na hora. Né? Eu acordo de manhã, faço café e tomo o meu café da manhã. Toda manhã. Faço exatamente a mesma coisa. Eu que sempre pensei que eu não gostava de rotina, eu estou fazendo isso. A pandemia me ajudou bastante a criar rotinas na minha vida. Mas graças a Deus, é uma coisa boa. Qual que é a recompensa que eu tenho ao tomar o meu café e comer os ovos que eu como? Qual que é a recompensa? Ai, a recompensa é que as suas células estão sendo bem nutridas. É nada. A minha recompensa é o prazer de tomar um cafezinho quente a hora que eu acordo, comer meus ovinhos ali, fico feliz e pronto. E a hora que eu termino aquilo, eu vou trabalhar. É uma alegria para mim. Então, toda rotina, todo hábito tem uma recompensa. Guarda isso que eu estou te falando, porque é isso que eu quero falar no fim, que eu quero convidar você a fazer. Vamos dar uma estudada rápida nisso daqui. Vocês lembram do Salmo 1? Quem não lembra vai conhecer agora. Apenas 3 versos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual é o gatilho? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nesse exemplo aqui, eu estou dando um exemplo, estou criando um exemplo, eu gosto de andar com essa turma. Uma jovem senhora chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que eu falo para o meu marido. Eu falei, por quê? Porque puseram ele num grupo de WhatsApp e ele só recebe mensagem pornográfica. E ele falou que não sai porque são amigos. Tá cheio de gente assim. Como é que eu vou sair? Porque a hora que sai, aparece assim, fulano saiu. Fulano saiu. Aí ele fala assim, mas são meus amigos. Sim, mas são seus amigos que estão intoxicando a sua mente. Mas são meus amigos. Então qual que é o gatilho aqui? O gatilho é, esses meus amigos, eu gosto deles, eu gosto de sair com eles, eu gosto de estar perto deles. Nenhum vale um tostão. Mas eles são engraçados. Eles são 10. Nossa, é gente... Poxa vida, eu queria ter a cabeça desse pessoal, viu? Parece que eles não têm problema. Estão entendendo? Isso é um gatilho. Esse gatilho faz com que eu vá e comece a conviver. Esse gatilho faz com que eu
receba as mensagens e não saia do grupo, né? Tá aqui, né? Um desenho muito interessante que mostra bem isso, né? O que a gente não faz para ser aceito no grupo. Você já enfrentou essa situação? Não. Seja homem. Que é reunião de homens. Seja homem, fala um negócio desse. Já, né? Qual que é a rotina? Segundo o Salmo anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta à roda dos escarnecedores. Você percebeu que tem uma sequência aqui, não? Andar, parar e sentar. Tem uma sequência aqui. Quando esse hábito é criado, né? Tem gente que diz assim, eu tenho um hábito. Toda sexta-feira eu reúno com os meus amigos para a gente fumar charuto. Né? Eu já ouvi isso, não estou inventando. Aí eu fico pensando, charuto é uma das coisas mais fedidas que tem. Certo? Para quem não fuma é pior, porque a gente sente o cheiro com muito mais, né? Mas é fedido. É fedido. Que prazer, que raio de prazer eu tenho de sair da minha casa e ir em algum lugar acender um charuto e todo mundo ficar naquela fumaceira fedida, horrorosa. Tem alguma recompensa aí que não é o cheiro do cigarro. A recompensa. Eu preciso entender a recompensa para mudar hábito. Qual que é a recompensa? Ah, é que aqui eu sou aceito. Ah, é que aqui é um grupo de empresários e eu tenho interesse de ficar perto deles porque a minha empresa precisa deles. Ah, eu fui convidado para entrar na maçonaria e eu não vou dizer não, porque afinal de contas eu ouvi falar que quem entra na maçonaria, um ajuda o outro e eu estou precisando de ajuda. Oh, mas tem toda essa lista aqui de nãos. Então, complicado. Eu acho complicado isso. O gatilho mais a recompensa é que me leva a um novo desejo e uma nova história. Então, por exemplo, o texto diz, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual que é a recompensa dessa pessoa? O benefício todo de tudo que ele vai fazer vai ser bem sucedido. Qual que é o novo desejo? Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Quem não quer ser próspero? Quem não quer viver uma vida bonita? Quem não quer viver uma vida plena de realizações? Todo mundo quer, gente. E a nova rotina? O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então lembra, gatilho, rotina. O que está gerando? Agora eu quero que você pense num hábito que você tem. Tira tomar banho, escovar dentes, essas coisas que são hábitos bons, tá? Pensa num hábito ruim que você tem. Você não vai compartilhar com ninguém. Pensa, aproveita que você tem um papel e uma caneta, pensa num hábito ruim e anota aí. Faça isso agora, por favor. É um exercício. Pensa num hábito ruim. Ah, eu não leio a Bíblia nunca. É um hábito ruim, né? Ou quando eu começo a assistir filme, eu não paro antes de 5 horas de série. É um hábito ruim. Eu gosto de um vinhozinho. Só que o vinhozinho do cara é uma garrafa por dia, né? Então, é um hábito ruim, certo? Pensa num hábito ruim e descubra qual a recompensa que você tem fazendo aquilo. Que prazer que você tem, que recompensa que você tem por ficar 5 horas assistindo televisão. Que prazer que você tem por beber demais, abusar da bebida alcoólica. Que prazer que você tem em sair com aquela turma que você sabe que ali é lugar só de coisa ruim. Que prazer que você tem.
Que prazer que você tem de sair com aquela turma do trabalho e deixar sua mulher triste em casa? Qual a recompensa que você tem? Esse é um exercício, não é fácil de descobrir, tá? Quero dizer isso. Não é fácil de descobrir. Existe um livro muito legal chamado Hábitos. É um livro amarelo. Hábitos. Vale a pena você comprar e ler. E esse autor, da onde eu tirei esse ciclo do hábito, ele diz o seguinte, ele diz, todos os dias, às 3 horas da tarde, dava 3 horas, eu olhava no relógio, eu já ia para a cafeteria da empresa, pedia um café e pedia um cookie, uma bolacha. Comia, conversava com o pessoal, voltava para a minha mesa. Todos os dias. Ele falou, ganhei 6 quilos. Aí ele falou, eu comecei a estudar sobre hábitos e eu comecei a descobrir, comecei a tentar mudar a minha rotina. Aí ele falou, dava 3 horas, ao invés de ir para a cafeteria, eu ia para a rua, ficava andando no quarteirão. Não deu certo. É o poder do hábito, é. Poder do hábito, obrigado. Obrigado. É um livro amarelo, né? É de um jornalista. Obrigado. Vale a pena, viu, gente, comprar isso aí. Gostoso de ler. E aí ele disse assim, aí no outro dia, dava 3 horas da tarde, eu ia conversar com alguém. Dava 3 horas da tarde, eu ia na cafeteria, mas não pedia um cookie, pedia um café. Aí ele falou, eu comecei a descobrir um padrão. Que a recompensa que eu tanto tinha às 3 da tarde, na verdade era conversar com os meus amigos. Então hoje, ele disse, dá 3 horas da tarde, eu levanto da minha mesa, reúno com um grupo de amigos, a gente bate um papo, depois eu volto a continuar a trabalhar e emagreci os 6 quilos. Porque ele descobriu a recompensa. Qual que é a recompensa? O prazer de estar conversando com os amigos. Então o que tem a ver o cookie com isso? O cookie é o hábito. Qual é o gatilho? O horário. Percebeu? Anote então essas novas rotinas de vida. Então é aqui, ó. Você está vendo na sua folha? Essa parte de baixo está escrito assim, após meditar na mensagem de hoje, esse é o meu plano de ação SMART. O que é um plano de ação SMART? SMART, gente, vem do inglês, que é específico, specific, né? Mensurável, atingível, relevante ou realístico e tempo definido. Toda vez que você toma uma decisão, você precisa tomar decisões que sejam smart. O que é isso? Se eu falar assim para você, vou começar a ler mais a Bíblia, é smart? Não. Por quê? Dá para medir? Não dá. O que é mais? Não dá para medir. Se eu falar assim para você, todos os dias, às 8 da manhã, eu vou ler a Bíblia por 30 minutos. É smart? Percebeu? Então, eu quero que você pense nisso agora e escreva. Eu sei que é começo, mas toda segunda-feira nós vamos fazer isso. Não sobre hábitos, obviamente. Vai ser sempre em cima da mensagem. Do que você aprendeu hoje, escreva pelo menos uma coisa que você vai fazer definido, com tempo, que dê para medir, que você vai fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã. Por favor, faça isso. É o seu momento. E aí nós vamos orar. É uma decisão sua para você. Você não compartilha com ninguém, tá bom? É sua. O que você vai fazer a partir do que você aprendeu hoje? Que Deus falou com você, que foi importante para a sua vida. Quando chegar a segunda-feira que vem, você vai ver que aí na sua folha está escrito assim, o plano de ação funcionou, deu certo, você fez o seu plano de ação, sim ou não? É exatamente isso aí que nós estamos falando. Ah, pastor, e quando eu não puder vir? Não tem problema nenhum. Você não pode vir, não pode vir. Certo? Aí na outra você vem e continua no mesmo processo. A ideia, gente, é que criando esse novo hábito, no Palavra de Homem, o seu crescimento vai ser vertiginoso em todas as áreas da sua vida. Tenho certeza disso. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por esse momento, por esse tempo. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu cérebro para entender as coisas, para estudar, para aprender.
O Senhor nos deu um coração para a gente sentir a Tua presença. O Senhor nos deu, Senhor, gente que pode nos ajudar a melhorar de vida para a Tua glória. Que seja assim, Senhor, na vida de cada homem aqui, em nome de Jesus. Amém.